Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula bem diferente de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar sobre a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. No ler e escrever, nós vamos começar a estudar as sílabas tônicas e as suas classificações. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, o que é a sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba da palavra que nós pronunciamos com mais força ou com mais ênfase. Por exemplo, porta. Quando nós falamos porta, a sílaba mais forte é o por. Então, por isso que ela é a sílaba tônica. Regador. Dor é a sílaba que nós pronunciamos com mais força, com mais intensidade. Ônibus. A gente não fala ônibus, a gente fala ônibus. Então, a sílaba tônica aqui mais forte é o O do ônibus. E toda vez que nós escrevemos essas palavras e também pronunciamos, nós vemos que elas são acentuadas e não são acentuadas, né? Porta, regador, ônibus. Falando normalmente, a gente já consegue identificar a sílaba tônica. Então, as sílabas tônicas têm uma classificação. E essa classificação varia de acordo com a localização da sílaba na palavra. Por isso que é muito importante vocês escreverem a palavra e ver aonde a sílaba tônica se localiza. Por exemplo, porta. A sílaba tônica se localiza na penúltima sílaba. Então, eu vou colocar aqui, ó. Penúltima. Regador. A sílaba tônica está aqui, na última sílaba. E ônibus. A sílaba tônica está na antepenúltima. Olha só, essa é a última, essa é a penúltima e essa daqui é a antepenúltima. Então, nós temos que prestar muita atenção quanto a isso. Essa sílaba tônica aqui aparece na penúltima, né? Porque essa é a última, essa é a penúltima. A sílaba tônica da palavra regador aparece na última sílaba. E ônibus, a sílaba tônica aparece na antepenúltima, tá vendo? Essa é a última, penúltima e antepenúltima. Isso aqui vai ser muito importante para nós fazermos a classificação. Por que eu tô falando disso? Porque a classificação tem uns nomes diferentes. Vamos lá? Olha só, a última sílaba sempre vai se chamar oxítona, a penúltima sílaba vai se chamar paroxítona e a antepenúltima sílaba vai se chamar proparoxítona. Vamos lá estudar cada uma? A última sílaba tônica se chama oxítona. Então, aqui nós temos a palavra tatu, parabéns, regador. Então, as sílabas tônicas dessas palavras eu já grifei aqui para você. Tatu. Qual que é a sílaba que nós pronunciamos com mais força? É o tu. Então, é uma sílaba oxítona. É uma sílaba tônica oxítona. Porque é a última sílaba forte. Tá vendo? Eu fiz aqui a separação das sílabas para vocês perceberem. Parabéns. O bens é a sílaba tônica. Porque é a sílaba mais forte. Tá vendo? Ó. E ela é a última sílaba. Aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 3 sílabas. Então, a última sílaba é o bens, que é o mais forte. Por isso que ela é oxítona. Temos aí o regador. Regador. O dor é a sílaba tônica. Como ela está localizada na última sílaba, ela é oxítona. Vamos para as paroxítonas. Elas se localizam na penúltima sílaba. Olha só que curioso. Nós temos as palavras porta, caderno e panela. Como nós vamos identificar a penúltima sílaba? É fácil. Porta.
caderno, panela. Sempre quando for a penúltima sílaba é paroxítona. Olha só, vamos dividir todas as palavras em sílabas. Olha só, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima. E ela se localiza onde? Na penúltima sílaba, paroxítona. Então, porta é penúltima sílaba, porque essa é a última, essa é a penúltima. Caderno, caderno. Aqui o der, né? É uma sílaba que nós pronunciamos forte, por isso que ela está aqui no penúltimo. E o panela também, certo? Agora vamos para a antepenúltima sílaba, que se chama proparoxítona. Nós temos as palavras sílaba, pétala e ônibus. O ônibus a gente já sabe, né? Que aqui o O é a sílaba mais forte. Aqui o si da sílaba é o mais forte e o pé de pétala é o mais forte. Vou separar elas aqui para vocês verem. Ó, fiz uma separação das sílabas. Essa é a última, essa aqui é a penúltima e essa é a antepenúltima. Toda sílaba antepenúltima, né? A antepenúltima sílaba é uma sílaba proparoxítona. Se ela for uma sílaba tônica, claro, né? Qual que é a sílaba tônica? Vou falar e vou repetir toda hora. Sílaba tônica é a palavra que nós pronunciamos com mais intensidade. Então, ônibus, pétala, sílaba, todas essas nós pronunciamos com mais intensidade. Então, por isso que elas estão aqui, ó, no antepenúltimo. Tudo que for antepenúltima sílaba é proparoxítona. Aqui, eu separei algumas palavras para classificar junto com vocês. Primeiro, nós vamos identificar qual que é a sílaba tônica de cada palavra. Vamos para a primeira, café. Nós intensificamos a fala no K ou no Fé? Pronunciamos no Fé, café. Chácara. Qual que é a sílaba tônica de chácara? Nós puxamos muito a fala, né? A fala fica forte, com mais força, no chá, chácara, certo? Nariz. Nós damos ênfase a qual sílaba? Auriz, nariz. E por último, a palavra gostava. Gostava tem a sílaba mais forte, o tá. Gostava, certo? E agora nós vamos classificar essas palavras. Classificação de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos lá? Quando nós temos a última sílaba tônica, a última, nós chamamos de oxítona, certo? Oxítona. Aqui, nossa sílaba tônica está lá no começo, então nós temos que ver o restante da palavra. Vou dividir a palavra em sílabas e contar. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Quando é antepenúltima, é proparoxítona, certo? Nariz. Nariz é a sílaba tônica. Lembra que ela tá na última, ó, a última sílaba? Então, ela é uma oxítona. E a palavra gostava? Gostava tem o tá como sílaba tônica. E ela aparece aqui, ó, não aparece na última, ela aparece na penúltima sílaba. E quando é penúltima sílaba, é paroxítona. Vou falar uma coisa para vocês. Parece tudo muito estranho, mas se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que é super fácil classificar as palavras. Olha só, oxítona, proparoxítona, aqui oxítona e aqui paroxítona. Sempre quando é oxítona, lembra
que é sempre a última sílaba tônica. Quando for proparoxítona, lembra que é a antepenúltima sílaba, certo? E quando for paroxítona, lembra que é a penúltima sílaba. Espero que vocês compreendam, façam as atividades e mostrem para a sua professora. Até a próxima!